Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo dos nossos amigos aí, né? Canalizados por Esther Hicks, os Abrahams. Trouxe mais um trechinho daquele livro maravilhoso, né? O Extraordinário Poder da Intenção. Então hoje nós vamos falar um pouco, e eu acho até interessante, eu tava dando uma olhada aqui, gente, né, nos estudos, que eu sempre gosto de estar estudando antes de estar falando aqui com vocês. E tem uma sequência aqui que ele fala pra gente, né? Vocês estão aqui com uma intenção deliberada. E lá naquele outro vídeo a gente sabe, né? A gente já aprendeu, e inclusive aqui, se vocês têm acompanhado, o que é uma intenção deliberada? É uma intenção consciente, não inconsciente, tá? Uma intenção da sua presença, daquilo que você deseja do seu coração. E aí ele traz algumas coisas aqui que, se vocês puderem, eu vou deixar para vocês isso daqui, para vocês, ó, o desafio aí. Vou fazer um desafio aqui com vocês, para vocês fazerem isso durante 30 dias. O que é, Cris? É uma lista, tá? E aí fala aqui, né? Vocês sabem que são seres eternos, vocês compreendem o valor do teu ser, vocês têm plena consciência de quem são, vocês não duvidam do seu valor ou do seu mérito. Vocês sabem que estão entrando em um ambiente estável, vocês sabem que o bem-estar é a ordem dominante neste ambiente. Então, quando eu comecei a ler isso daqui, eu li pra mim. Então eu coloquei assim: eu sei que eu sou um ser eterno. Eu compreendo o valor do meu ser. Eu tenho plena consciência de quem eu sou. Eu não duvido do meu valor e do meu mérito. Então, olha que gostoso você ouvir isso, né? Então, faça uma lista. Lembra que o Napoleão Hill, ele fala muito, e por isso que eu falo que tá tudo muito conectado, gente. Que o Napoleão fala, né? E outros também falam, muitos outros, né? Falam aí do quê? Da nossa capacidade de nos autossugestionarmos, né? Fazer aí uma lista de autossugestão. Porque se você não se vê dessa maneira, você não consegue criar na sua vida, porque começa tudo dentro de nós. Então é muito engraçado, porque hoje eu ando na rua, e eu ando na rua assim, toda opulente, toda, sabe, assim, mesmo de chinelo. Mesmo de chinelo, que eu tenho andado muito de chinelinho, porque eu saio daqui correndo de casa, né? Agora começou, depois das férias, né? Mas agora não, né? Já faz um tempo, mas agora que eu tô comentando com vocês. Então, eu já saio naquele êxtase do que eu sou verdadeiramente, filha de Deus, herdeira de toda riqueza, sabedoria e opulência que Jesus veio mostrar para nós, né? Como uma potência infinita falou aqui, né, que ela teve vontade de ler a Bíblia, e ela falou assim: acho que o interessante é a gente nos apegarmos, né, às promessas, que foi o que eu falei para vocês aqui, né? Porque quando você lê aquilo que Jesus trouxe para nós, as promessas, ele não tira o nosso poder. Se vocês perceberem nas palavras de Jesus, ele não tira o nosso poder. Ele nos dá o poder. Ele traz à tona a nossa autorresponsabilidade de criar tudo na nossa vida. E foi isso que as pessoas lá atrás, naquele tempo, né? E aí por isso que eu falo para vocês que ficou essa crença coletiva, né, do Deus fora de nós, né? Que ficou essa crença coletiva de que nós não temos o poder, e sim Jesus tem o poder. Não, gente, o que Jesus veio mostrar para nós é que nós temos tanto poder quanto Ele. Ele só veio mostrar para nós a nossa capacidade, mas isso não foi trazido para nós. Então, por isso que eu falo para vocês, isso tá um debate, né? Poucas pessoas falam a respeito disso. E aí o meu marido, vou contar para vocês aqui, e aí o meu marido veio falar para mim assim:
eu acho que você não devia ficar falando isso da Bíblia. Lembra que eu falei para vocês que a minha mãe também ficou, né? Ah, e a Bíblia não sei o quê. Agora eu vou... na hora que ele falou, eu fiquei quieta, porque quando você não tá pronta para falar, a melhor coisa, gente, é o silêncio. Só que daí a resposta vem para você. E foi tão lindo que eu cheguei até a chorar quando eu falei para ele. Que ele falou assim, aí ele falou, aí eu tava no quarto estudando, né, lendo. Aí eu falei, amor, posso te falar uma coisa? Eu falei, eu sei por que você não quer que eu fale sobre isso. Porque você tem medo. Você tem medo de eu ser julgada. Você tem medo de eu ser criticada. De eu ser apedrejada, né? Aí eu olhei pra ele assim, eu fiquei tão emocionada que, gente, eu cheguei a chorar de verdade, eu não conseguia nem falar. Ele falou, não, amor, se você tá falando isso, então tá tudo bem. Então, gente, por isso que as pessoas não falam. Sabe por quê? Aí eu expliquei pra ele, né, que eu acabei nem falando aqui pra vocês. Mas eu expliquei pra ele, além de sentir no meu coração isso, né, e eu falo pra vocês que tá tudo bem, leia se você tem vontade, né, e perceba qual é o sentimento que você está sentindo ao lê-la, tá? Sentindo alegria, tá sentindo êxtase, tá sentindo satisfação? Continue, 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 porque é você que tem que sentir, não sou eu, tá? Então essa é a minha percepção. E aí eu falei pra ele, eu falei, você sabe por que ninguém fala? Que a Bíblia já não nos serve mais? Porque é assim que as pessoas aprisionam a massa. Gente, olha, eu tô até arrepiada. Eu tô até arrepiada de verdade. Inclusive naquela aula, na classe do Neville que tem nessa coletânea, ele fala exatamente, e não é todo mundo que tá preparado realmente para ouvir isso. Nessa classe que ele deu lá para um grupo fechado, né, de alunos dele, realmente foi um grupo fechado, ele fala, inclusive isso que eu tô falando para vocês, e eu nem tinha ouvido ele falando sobre isso. Você não vê em nenhum vídeo aqui do YouTube o que ele fala sobre a Bíblia. Realmente. Assim, livremente, né, vamos dizer. Não é nada de mal, tá, gente? É mais com relação à interpretação mesmo, tá? Então, não é nada de mal, não. Não é, é o livro do diabo, é o livro... Não, é mais isso que eu tô falando pra vocês, tá? É mais a questão de aprisionar a massa. Porque eu fiquei pensando... Falei, gente, as pessoas falam porque quando você fala da Bíblia, a maior parte das pessoas se conectam. Porque a Bíblia é o livro mais lido do mundo. E isso é uma crença coletiva. Eu chego aqui, eu começo a divulgar. Ah, não é. Ah, não é. Aí vem uma autoridade e fala, não é. E se o Papa falar então, aí acabou. Aí acabou. Só que a gente precisa, as pessoas precisam de uma base dos ensinamentos. E aí as pessoas vão na Bíblia, por quê? Porque não tem outro ensinamento. Tem medo de sair daquilo lá, que vai ser castigado, que é o diabo, que é o capeta, que é o demônio. Então, eu estava explicando para ele. Por isso que as pessoas continuam falando da Bíblia. Por quê? Porque elas conseguem trazer muitas pessoas para elas, né? Para o que elas estão falando ali. Pode reparar, fica uma pergunta aí para vocês. Quem falou? Quem escreveu? Da onde saiu? São perguntas que abrem aí o entendimento. Tá bom, potências infinitas? Só quis trazer um esclarecimento aqui para vocês com relação a isso, né? Porque eu já percebo que tá trazendo muitos burburinhos aí, mas tá tudo bem,
né? Então, como eu falei pro meu marido, eu não tenho medo. Deus está dentro de mim e eu estou dentro de Deus. Deus e eu somos um só. Deus e o Filho são um só. O Pai e o Filho são um só. Então, eu sei, eu sinto e eu sei o que eu preciso falar ou não, tá? É tudo o que eu sinto aqui dentro, gente. Não tem nada que é fora de mim, tá bom? Então, vamos lá pro nosso vídeo maravilhoso e eu vou deixar essa lista para vocês aí fazerem o desafio, tá, gente? Eu saí um pouco aqui do tema, mas é porque isso tá fresquinho ainda na minha mente, por isso que eu quis falar para vocês a respeito disso, tá bom? Então, hoje nós vamos ler mais um trechinho e essa lista eu vou deixar lá no site, tá? inspiraçõesparaser.com.br, junto com aquela coletânea de Neville, para vocês conhecerem. E o acesso são por 3 anos, gente, maravilhoso, né? Para você ir dormindo, escutando, colocar no segundo plano essas palestras, esta classe de Neville, que são 5 aulas maravilhosas, ele dando uma explicação assim muito potente, muito poderosa do nosso poder, né? E da nossa criação, do que nós somos capazes de criar. E aí também tem o outro PDF, que é aquela autoanálise do livro Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill, tá? Então eu vou deixar essa listinha aqui para vocês fazerem aí durante 30 dias. E eu vou deixar você falando na primeira pessoa, tá? Eu sei que eu sou um ser eterno. Eu compreendo o valor do meu ser. Aqui tá tudo na terceira pessoa, porque é o que eles estão falando para as pessoas, né? Para Esther, que estava canalizando o livro, tá bom? Então vamos lá pro nosso vídeo de hoje do Abraham, juntamente aí, né? Que a Esther que escreveu, ele foi ditando e ela escreveu, tá bom? Vamos lá então. Quem tá falando aqui no livro, gente, é sempre os Abrahams, tá? Quando não for, eu vou falar para vocês, tá bom? Vamos lá então, sem mais, né? Vamos lá pro nosso vídeo maravilhoso. A vida no planeta Terra continua a melhorar. Cada geração que vive na Terra se beneficia das experiências das gerações anteriores. Essa afirmação pode parecer um tanto óbvia, mas tenha certeza de que ela é muito mais poderosa do que se imagina. Pense na lei da atração. Coisas e vibrações semelhantes se atraem. E lembre-se de que tudo o que existe na realidade física existe por causa de um pedido direcionado a partir desta realidade. Então, olha só como tudo se conecta, né, gente? E vem as informações. Por quê? Porque as pessoas às vezes não estão preparadas para aquele ensinamento. O que ele quer dizer aqui? Aí ele vai falar aqui da importância dos antepassados, porque tudo que é criado hoje já foi pensado lá atrás pelos nossos antepassados, né? Então, por exemplo, a necessidade de um celular, a necessidade de um ring light, a necessidade de uma roupa para a pessoa ficar mais bela, a necessidade, né, de cursos, a necessidade da tecnologia, da necessidade do sistema de reciclagem. Então, tudo isso, gerações anteriores já solicitaram por isso, porque passaram por alguma coisa e aí veio a ideia para suprir esta necessidade. Você começa a perceber, então, a importância de todos aqueles que o antecederam e que pediram respostas para perguntas, soluções para problemas, melhorias para situações e a realização de desejos. Então, aí que entra o Ho'oponopono, né? Quando você faz em agradecimento, né? Você começa a agradecer os seus antepassados, muito obrigada por isso que eu tô vivendo hoje, né? Então a gente sai daí um pouco daquelas teorias da conspiração, né? Então a gente sai um pouco disso daí e começa a agradecer tudo que nós temos aqui. Quando você fica falando, eu conheço um monte não, né? Porque não tá na minha conexão, mas a minha mãe ainda tem contato com essas pessoas. Então quando uma pessoa fala pra você assim, eu não tenho Pix, porque o Pix é isso, o Pix é aquilo, o Pix é aquilo outro. Gente, é evolução.
É evolução. Para onde que vocês acham que a gente está caminhando? Então é isso que eu falo para vocês. Quando a pessoa não aceita a evolução, ela não está sendo grata ao presente e nem ao passado. Olha o que ele está falando aqui. E aí a pessoa vem e faz Ho'oponopono, mas não entende o que significa isso. E ele está explicando aqui. Então tudo que a gente está passando hoje, né, toda essa evolução, são os pedidos que já foram feitos e agora está sendo manifestados. Olha só que interessante, né? Viver a diversidade e os contrastes, definir a preferência e direcionar o desejo, é isso que produz a energia criativa do universo e faz toda a vida evoluir. Exatamente tudo que nós lemos nos preceitos, né, gente? Nós já falamos sobre isso nos preceitos pela manhã, das diferenças, das diversidades. Então é isso que cria a energia da criação. É isso que faz a energia da criação se manifestar e se manifesta através disso, das diferenças, da diversidade de pensamentos, de opiniões, e tá tudo bem. É assim que precisa ser. E isso não precisa entrar no sofrimento, não precisa entrar na crítica, não precisa entrar no julgamento. Há uma grande satisfação na criação intencional. As pessoas que se aprofundam no estudo da criação intencional e procuram praticá-la deliberadamente encontram uma intensa satisfação ao perceberem isso. Fiquem sabendo, concentrar-se intencionalmente significa criar intencionalmente. Há uma imensa satisfação em criar intencionalmente resultados agradáveis. É extremamente prazeroso trocar a condição do próprio corpo da doença para a saúde. É prazeroso atrair mais dinheiro para a aquisição de coisas necessárias. É prazeroso trocar relacionamentos infelizes por outros mais felizes. Morar em casas novas e dirigir carros novos. É agradável exercer controle sobre todos os mecanismos físicos da própria experiência de vida. A arte de permitir sua intenção deliberada. Em vez de dar tanta importância aos resultados, preferimos valorizar o processo. É claro que a criação intencional traz resultados desejados e que é maravilhoso possuir as coisas boas que se quer. Mas a vida está ligada, sobretudo, ao processo para atingir os resultados. Vamos dar um exemplo. Você começa a sentir uma leve insatisfação com seu carro atual. Dentre a diversidade de carros à sua escolha, passa a definir as suas preferências. Você se alinha com a ideia e as características do carro desejado e toma consciência do movimento de forças e situações para possibilitar a aquisição. Tudo isso faz parte do processo que leva a um resultado, o novo carro. O mesmo se aplica a qualquer outra coisa, seja um objeto ou uma situação. A vida está sempre fluindo para você e através de você. Perceber isso de forma intencional e consciente é o máximo da verdadeira vivência. O resultado final alcançado é uma satisfação. O resultado final alcançado é uma manifestação. Administrar e manter seu equilíbrio vibrátil conscientemente significa viver de maneira intencional. Isso é de fato o que chamamos de viver a arte da permissão. Então vocês perceberam aqui, né, que eu sempre falo do processo para vocês, né? A gente sempre fica pegado no resultado e a gente esquece o processo que a gente está passando. E o processo faz parte da criação. Se você esquecer o processo, qual que é o processo? Ele acabou de falar aqui. Você vai lá, vê o carro que você quer, imagina você andando no carro, como o Neville fala, né? Escolha o que você quer viver. E viva isso que você quer viver. A sua função é criar, é imaginar, é viver. Como vai acontecer isso?
não é problema seu. Você lançou o seu pedido. Você lançou o seu foguete de pedido, a sua intenção, o seu desejo. Então, é uma lei. Se você viver naquilo, acreditando e sentindo e vivendo, não tem como não acontecer. É uma lei universal. Você pensou, sentiu, criou. Pensou, sentiu, criou. Pensou, sentiu, criou. Pensou, sentiu, criou. Ou pensou, sentiu, manifestou. Pensou, sentiu, manifestou. Olha aí, ó, o jingle, né, que eles chamam, né? Pensou, sentiu, manifestou. Pensou, sentiu, manifestou. Pensou, sentiu, manifestou. É isso. Isso tem que ser um lema na sua vida. Então, o que significa isso? Prática. Prática. Através da prática, da repetição, nós chegamos à manifestação dos nossos desejos. Esse é o processo, tá bom? O extraordinário poder da intenção. Enfatizamos mais a necessidade de equilibrar sua energia do que estabelecer metas ou direcionar sua atenção para resultados finais. Em vez de longos períodos de tédio entre ocasionais momentos de satisfação temporária ao obter alguma coisa desejada, sua vida será uma permanente jornada de alegria. Então, olha que interessante aqui, né, gente? Ele tá falando aí que a nossa função é sentir a alegria, a permanente alegria. Mas quando a gente entra na criação aqui do mundo, lembra que eu falo sempre para vocês, né? Eu quero criar no mundo mental. E aí você vem aí com um monte de regrinhas, né? De financistas, de economistas, né? E aí vem com essa história. Ah, você tem que economizar. Ah, você tem que guardar. Vocês percebem? O que eu tô colocando aqui não é para você ir lá e gastar, porque, né? Não é para vocês irem lá e gastar sem pensar, não é isso. Mas se você é compulsiva por compra, pensar, por que eu tô querendo isso? O que tá me faltando interiormente que eu estou comprando isso aqui agora neste momento? Por que eu tô falando isso, gente? Porque eu nunca acreditei nesse negócio, né? Uma crença que eles colocam na nossa. Se você tem dívida, você não prospera. Então quer dizer, quem tá endividado pode morrer, né? Porque lei da atração não vai funcionar, porque ele nunca vai ter dinheiro. Teve um vídeo logo que eu comecei nessa história aí, né? De criar e tal. E ela falou um negócio muito interessante. Ela é a Eteonilda. Eteonilda, dá uma procurada aí, dá um Google aí ou dá um YouTube aí na lupinha. Eteonilda, ela fala sobre finanças, né, sobre investimentos. E olha só que interessante, né, eu já tinha pensado nisso. O que os financistas, quando ela começou, ela conta a história dela e ela fala o seguinte: quando eu comecei, eu escutava tanta coisa, e uma coisa que eles falam e que se eu tivesse seguido, eu não teria o que eu tenho hoje, é o quê? Primeiro pague as suas contas, para depois começar a investir. Não. Faça isso agora. Você não precisa esperar, que é uma crença. Você não precisa esperar, você não precisa pagar uma dívida para poder começar a investir. E ela fala, ela deixou de pagar as contas dela, mas ela tinha uma intenção e ela acreditou, né, gente? Essa é a diferença. Porque aí você pode ficar, né? Ah, eu não vou pagar conta nenhuma, e vou aí fazer o que precisa fazer, e não acredita, não vai rolar. Que foi o que aconteceu comigo. Não com relação a investimento, né? Mas com relação aí quando eu trabalhava com estética, beleza e tal. Foi o que aconteceu comigo. Eu fazia um ótimo trabalho, adorava o que eu fazia, porque eu sempre coloquei muita energia no que eu faço, como eu faço aqui com vocês. Mas esse aqui é maravilhoso, né? Que é a minha paixão. Só que
dentro de mim eu não acreditava. Dentro de mim não era aquilo que eu queria fazer de verdade. O que eu queria fazer de verdade, o que eu fugia, o que eu sempre fugi, era isso aqui. É isso, é o seu bem-estar, é a sua autoimagem. Por isso que eu falo para vocês, façam, eu vou deixar o PDF aqui dessa listinha e leia de manhã e à noite. Já tá pronto, é só você ler. Leia de manhã e à noite. E se puder à tarde também. Se puder até tira uma foto, né? Porque baixa o PDF e leia todo dia, indo trabalhar, voltando do trabalho, no almoço. Leia, gente, só imaginando tudo que você é. Só isso. Só isso. Não precisa mais, tá? Então a listinha eu vou deixar lá no site inspiraçõesparaser.com.br, tá bom? E aí você aproveita também, já imprime a autoanálise do Napoleão Hill e também já conheça a coletânea do Neville, tá bom? Que tá maravilhosa. A morte como um outro novo começo. Isso é o que Neville fala e Jesus fala também sobre isso, né, gente? Quando souber quem é, de onde veio e para onde está indo, o seu poderoso agora ficará infinitamente mais agradável. Se você vê a morte como um fim de sua experiência de vida, essa abordagem poderá lhe parecer um pouco estranha. Mas nós não vemos a experiência que você chama de morte, entre aspas, como o fim de qualquer coisa, porque você é um ser eterno e, portanto, sem fim. Assim como o que você chama de morte não é o fim de sua experiência de vida, o que você chama de nascimento não foi o começo. Você é consciência eterna, se expressando em um infinito e glorioso movimento de consciência. Você jamais cessará de ser. Gente, eu tô toda arrepiada, porque isso aqui é muito Neville, né? É muito Neville, né? A morte, o renascimento, mas como um ser eterno. Como um ser eterno. Que coisa mais linda, né, gente? Não tem como não se conectar com essas mensagens, né? Vocês estão aqui com uma intenção deliberada. Quando vocês nascem na Terra, há uma intenção deliberada de lançar a consciência nessa realidade, tempo e espaço. E é com grande entusiasmo que vocês vêm ao mundo em seus corpos físicos. Vocês estão repletos de ansiosa expectativa por vários motivos. Olha só o que ele fala aqui, né? Nós estamos repletos de ansiosa expectativa por vários motivos. Então, esta é a lista que eu vou deixar lá no site inspiraçõesparaser.com.br, tá bom? Vou deixar lá para vocês. Então, aqui é a listinha, mas eu vou deixar para vocês em primeira pessoa. Então, você vai falar assim: eu vim repleto de expectativa porque eu sei que eu sou um ser eterno, tá? Só que aqui eu vou ler como está no livro, tá bom, gente? Vocês sabem que são seres eternos. Vocês compreendem o valor do seu ser. Vocês têm plena consciência de quem são. Vocês não duvidam do seu valor ou do seu mérito. Vocês sabem que estão entrando em um ambiente estável. Vocês sabem que o bem-estar é a ordem dominante nesse ambiente. Vocês sabem que este é um ambiente com uma enorme variedade de elementos interessantes. Vocês compreendem as leis do universo e a base da criação. Vocês são excelentes criadores e sabem disso. Vocês gostam da experiência da criação. Vocês sabem que são bons nessa experiência. Vocês compreendem e apreciam a lei da atração. Vocês conhecem a consciência dessa lei.
Vocês estão ansiosos para entrar na nova dimensão, para que o ambiente que os cerca possa inspirar suas novas preferências pessoais e seus novos desejos. Vocês apreciam a sensação de ter um novo desejo. Vocês compreendem a resposta universal ao seu novo desejo. Vocês gostam da sensação do desejo invadindo todo o teu ser. Vocês compreendem que essa sensação de desejo é a sensação da vida. Vocês não se preocupam com a diversidade e o contraste, porque compreendem seu propósito. Vocês sabem que é através da sua interação com o contraste e com a variedade que seus desejos serão formulados. Vocês não vieram ao mundo esperando concluir qualquer coisa, porque sabiamente lembram que sua natureza é eterna. Vocês sabem que a vida irá eternamente se expandir e que não é o objetivo de vocês ou o objetivo de qualquer outra pessoa completá-la ou acabá-la. Vocês compreendem que a diversidade fará com que definam suas preferências e expressem o seu pedido. Vocês sabem que, quando pedem, são sempre atendidos. Vocês sabem que a variedade e o contraste os farão determinar as características das suas preferências pessoais e que cada uma dessas preferências, grandes ou pequenas, serão atendidas no momento em que vierem a este mundo. Vocês vieram aqui esperando produzir novos desejos. Vocês vieram com a plena sabedoria do seu valor, do seu mérito e da perfeição dos mundos, o físico e o não físico. Vieram para um ambiente cheio de contrastes, sabendo que eles produziriam novos desejos, desejos com o poder de convocar a energia, a consciência e tudo o que existe para essa nova vanguarda de criação. E, sobretudo, vocês sabiam, e a sua parte não física ainda sabe, que a razão para tudo isso é a alegria. Gente, que coisa maravilhosa essa leitura de hoje. Eu fiquei realmente toda arrepiada, porque quando você passa ali, né? Eu não vou falar de degrau, porque senão a gente acha que é um degrau, uma escadaria infinita, né? Mas quando você passa de uma determinada linha de conhecimento, e isso aconteceu muito comigo no começo, depois eu acredito que eu entrei um pouquinho no automático, né? Já fiquei meio apavorado, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. E agora tudo tá voltando, na verdade, né? Na verdade eu tô deixando tudo sair que está dentro de mim. Então, quando você sabe que é verdade aquilo que você está estudando, aquilo que você está lendo, você sente aqui dentro de você. Então, quando eu falei, né, quando eles falaram aqui, vocês vieram para criar novos desejos. Então, quando as pessoas falam, né, e quando eu estava fazendo essa leitura aqui, quando eu estava preparando para vocês, veio assim para mim, que meu marido fala, né, ai, que mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos descendentes? O melhor mundo possível. O melhor mundo que nós queremos, o melhor mundo que nós estamos construindo. Quando eu penso, nossa, que mundo que eu vou deixar para o meu filho? Vocês estão fazendo a parte de vocês? Porque outro dia a gente tem mania de ficar falando que o outro não faz a parte dele, critica, né? Como eu falei para vocês outro dia, que critica porque tá deixando ali um lixinho na rua. Mas e aí, você tá indo lá pegar aquele lixinho na rua e jogando no lixinho quando você vê? Isso não é humilhação para ninguém. Isso é o nosso papel. É o nosso papel. Claro que aí não vai poder extrapolar. Mas se aquilo não tá te fazendo interferência e tá sendo um prazer para você, que você tá vendo que tá sendo contribuição para você e para o mundo, para a limpeza de todos, por que não? Então olha que coisa linda, né? Que mundo nós estamos deixando para os nossos filhos? Como ele falou lá, né? Nós já viemos criando tudo isso daqui que os nossos antepassados... Não tinha carro, era aquela roda, né? Quadrada, depois veio a redonda e aí foi evoluindo para quê? Para facilitar
a nossa vida. Nada, gente, é criado para dificultar a nossa vida. Nada. Não é da lei. A lei foi feita para facilitar a nossa vida. Então, vira o lado, né? De dificuldade para facilidade. Dificuldade, facilidade, tá? Então, é para isso que nós viemos. Para ter facilidade. E os nossos antepassados criaram aqui, tem participação também em toda essa nossa facilidade da vida que nós temos hoje. Tá bom, potências infinitas? Ouça mais vezes, mais uma vez eu vou falar para vocês que eu vou deixar aqui e vou gravar 2 vídeos para vocês irem ouvindo também. Eu vou gravar na terceira pessoa, mas não vocês, você, tá? Na terceira pessoa, porque eu acho que isso entra mais no nosso subconsciente. E também vou gravar na primeira pessoa. Vou deixar um vídeo aqui para vocês irem ouvindo, tá bom? Vai ser curtinho, né? Porque aquilo é só para você internalizar mesmo. 5 minutinhos, 4 minutinhos. Você ouve aí uma coisa rápida para ir internalizando cada vez mais a sua capacidade infinita, o ser eterno que você é, o criador que você nasceu para ser. Tá bom, potências infinitas? Até a nossa próxima quarta-feira com os ensinamentos do Abraham Hicks, que a Esther Hicks canaliza, com essa consciência maravilhosa de libertação. Tá bom? Eu espero vocês quarta-feira que vem. Eu amo vocês. Até lá.